Oi meninas, rapazes, iniciando mais um vídeo aqui para vocês, sejam muito bem-vindas. Esses dias eu deixei uma fotinha lá no Instagram e na comunidade do YouTube pedindo para que vocês deixassem perguntas, né, para eu gravar um vídeo respondendo todas. O que eu não imaginava é que lá na comunidade do YouTube, gente, ia ter tantas, mas tantas perguntas. Tem por volta de 110. Então eu fui lá, selecionei as mais perguntadas e resolvi gravar esse vídeo de hoje respondendo todas elas para vocês, tá? Promete que fica aqui comigo sem pular o vídeo? Bora lá então. Vou começar com a pergunta da Deidiane e da Meg, que fizeram uma pergunta que creio eu a resposta será igual para as duas, mas eu resolvi falar as duas porque foram tão bem colocadas que eu vou falar aqui para você. A Deidiane pergunta: Sueli, como ter tanto pique para trabalhar fora e ainda assim cuidar do lar com tanto amor e carinho? Já a Meg lá do Instagram perguntou: Sueli, como evitar que o desânimo e o cansaço do dia a dia não nos deixe relaxar com a casa? É complicado, né? Todas nós, donas de casa, temos um objetivo em comum, né? Driblar a rotina tão corrida do dia a dia, é conciliar o trabalho de casa, o trabalho de fora, né? Cuidar dos filhos, do marido, enfim. Tudo isso motivadas pela incrível sensação de ter uma casa limpa, organizada e cheirosa. Não é verdade? Vocês concordam comigo? E quando a gente tem um objetivo, o que é que a gente faz? A gente foca nele e faz de tudo para alcançar. Não é isso? É tudo uma questão de hábito. Vocês já tentaram, antes de ir para a cama, limpar fogão, deixar a pia limpa, lavar a louça? Se não, faz por 30 dias. Depois que virar hábito, você não consegue mais ir para a cama sem deixar a cozinha organizada. Deixa uma misturinha ou um detergente de coco no banheiro e sempre que você for tomar banho, passa ali no chão, na parede onde tem aquela mancha mais difícil, dá aquela esfregadinha. Sempre que você for tomar banho, se você fizer isso, seu banheiro vai se manter limpo sempre. Aí no dia da faxina, gente, você vai trabalhar bem menos. Vocês concordam comigo? Uma outra dica muito bacana que quando toda dona de casa faz, agiliza muito, é tirar a roupa do varal, já dobrar, organizar e colocar no guarda-roupa. Assim como delegar funções. Sim, você não mora só, então você não é obrigada a fazer tudo só. Então, o justo é que as tarefas sejam divididas entre marido, filho, tá? Entra no consenso, conversa, e essa tarefa seja a mais complicada, né? Eu confesso para vocês que tem hora que eu quero desistir, eu quero pegar tudo para mim, mas é muito injusto. Não, temos que dividir tarefas, temos que delegar tarefas, sim. Você pode muito bem também fazer um cronograma de limpeza e dividir as suas tarefas, né? Se você não tem tempo de fazer tudo de uma vez só. Se você juntar tudo isso, todas essas dicas que eu te falei agora, no final, acredito que a tua rotina vai ficar mais leve. Beleza? E respondendo a pergunta da Meg, né, ela falou sobre como fazer com que o desânimo e o cansaço, né, não nos deixe relaxar com a casa. Gente, assim, eu não me deixo vencer pelo cansaço, a não ser que ele venha acompanhado de algum desconforto, alguma enxaqueca, alguma dor nas costas, aí sim, né? A gente tem que respeitar o limite do nosso corpo, mas só o cansaço em si, gente, eu driblo ele, eu tomo um banho, né, para relaxar. Coloco uma boa música e começo no lerê-lerê. No meio da faxina, nossa, se eu for faxinar só a cozinha, eu já parto para a sala, para o quarto, vem energia de onde eu menos espero. Acontece isso com vocês também? Se acontece, já comenta bastante aqui. Então, gente, o difícil é começar, porque depois que tu começa, minha irmã, já era. Coloca aquela musiquinha bem bacana. Se você gosta de gospel, coloca um gospel. Se você gosta de forró, coloca um forrozinho. O importante, gente, é rolar uma musiquinha e esquecer dos problemas e começar no lerê-lerê. No final, gente, é tão confortante você ver a tua casa limpa, cheirosa e organizada. Nossa, vocês não têm noção. Bora partir para outra pergunta, tá? A Emily Farop pergunta: Sueli, você se arrependeu de ter jogado os pertences da sua mãe fora? Não, eu confesso para vocês que no meio da reforma deu vontade de desistir, porque a mãe não esboçava nenhuma felicidade, nenhuma gratidão. Ela só focou naquilo que eu tirei dela, que no caso foi uma toalha de mesa bem velha, umas panelas já bem amassadas, umas espátulas, enfim, mesmo eu dizendo para ela que ia repor, que ia comprar, ela não conseguia focar no que eu fiz por ela. Tá? Então aquilo me deu uma certa revolta, eu quis desistir, mas enfim, eu continuei e graças a Deus deu tudo certo. Até hoje a mãe não consegue ver, né? Não consegue focar naquilo que eu fiz, só naquilo que eu tirei.
mas não é uma culpa dela. É que a mãe sempre foi muito intransigente no que se diz respeito a desapego, a destralhe. Gente, é por isso que eu digo, é muito complicado. Você tem que trabalhar muito a pessoa, tá? Não dá pra pessoa, de repente, tirar tudo que ela tem e abrir mão, porque ela tem um certo sentimento, um certo apego. Então, assim, eu entendo muito, muito mesmo o que a mãe sentiu, o que ela ainda tá sentindo. Mas daqui a pouco ela vai esquecer e ela vai ver, gente, que o que eu fiz por ela foi bem melhor. Inclusive, as pessoas que chegam aqui notam a diferença na casa da mãe. Já veio aqui semana passada e entrou e disse: nossa, dona Lúcia, a tua casa tá tão mais ventilada, parece que o quintal tá maior. E ela respondeu: não, ela tirou minhas espátulas, ela voltou naquele mesmo assunto, né, de eu ter destralhado algumas coisas dela, tá? É isso, gente, acredito que é complicado mesmo, né, para quem é apegada. Bora lá responder a pergunta da vida realmente. Sueli, você pretende comprar uma casa? Se pretende, como seria? Pretensões, né? Acredito que todas nós temos pretensões. Eu pretendo um dia colocar botox aqui, olha, para melhorar essas linhas de expressões, aqui, olha, no bigode chinês. E essa questão de ter uma outra casa não é uma pretensão, é um objetivo. Quando você tem um objetivo, você luta, você levanta da cadeira, você mata um leão por dia. E é isso que eu tenho feito, gente, ultimamente. Eu tenho uma vontade muito grande, sim, de ter uma outra casa, né? Vocês podem me perguntarem, como assim, senhor Lima? Mas você já tem uma casa. Quem viu os vídeos da reforma da casa da mãe, quem viu as paredes da mãe, né, sabe o real motivo, né? Pro bom entendedor, meia palavra basta, então assim, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. Se vocês quiserem, eu até posso gravar um vídeo, mas em outro dia, gente, porque eu tenho outras perguntas para responder, mas acredito que vocês têm noção, né, qual o principal motivo pelo qual eu quero ter uma outra casa, tá? Quem assistiu os vídeos da casa da mãe deve ter uma noção, mais ou menos. E terminando de responder a pergunta da vida real Mendes, e se pretende ter uma outra casa, como seria? Uma casinha branca de varanda, no quintal uma janela só para ver o sol nascer. Sim, gente, eu quero uma casinha que tenha um quintalzinho, pode ser pequeno mesmo, nada de luxo, para eu ter minhas plantinhas ali tudo organizada. Nossa, gente, é o meu sonho, tá? E quem sonha e luta por seus sonhos, com certeza Deus ajuda. Vocês lembram daquele versículo bíblico que eu falei para vocês? No momento eu não lembro onde que ele tá, mas a palavra de Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo. Bacana, né? E para falar em objetivo, eu resolvi compartilhar com vocês uma pequena história da minha vida, uma história que tá, claro, dentro do contexto, né, do assunto do vídeo. Enfim, depois que eu me separei do meu marido, depois de um certo tempo, né, a mãe veio morar comigo, como eu já relatei para vocês nesse vídeo. Então ficou a mãe, eu e meus 2 filhos, 4 pessoas nessa dita casa que ela mora hoje, né. Depois de um certo tempo, conheci Janderli, engravidei do Gustavo, daí veio o Janderli e Gustavo e ficaram 6 pessoas. Só lembrando que não tinha aquela sala, era só o quarto da mãe, a cozinha e esse quarto do Gustavo. Lembrando também que o quarto do Gustavo na época não era revestido de cerâmica, então as paredes eram úmidas, tinha bastante mofo, enfim. E o que acontece? Era uma situação muito constrangedora, né? Porque ficou eu, Gustavo e Janderli aqui no quarto e meus 2 filhos e a mãe lá na sala. A rede do meu filho mais velho ficava embaixo e a do mais novo ficava em cima. Ficava em cima porque realmente não tinha espaço para armar as 2 redes e era uma situação constrangedora, eu me sentia impotente diante dela e como eu não tinha outra coisa para fazer, eu resolvi orar, resolvi pedir a Deus para que me mostrasse um meio, uma forma de sair daquela situação, né, que estava me fazendo sofrer, porque eu via meus filhos sofrendo e de quebra eu sofria também. Né? E comecei a orar todas as noites pedindo a Deus que me mostrasse um meio, uma forma de mudar aquela situação. Foi quando de repente, gente, eu tive a ideia de fazer adesivos de unha em caixinha de leite. Acredito que vocês lembram, teve uma época que era uma febre, né? Muitas pessoas começaram a fazer. E eu também comecei a fazer, eu que sempre fui muito detalhista, gostava de desenhar, de pintar, enfim, gente, comecei a fazer e vendi como água, assim. Enquanto outras pessoas vendiam, né, cada carteirinha de R$2,50, R$3, eu vendia de R$1,50. Inclusive comecei a levar lá para a fábrica, até o gerente da fábrica na época, a gente levava para a filha dele vender na faculdade, uma outra moça
que trabalha lá até hoje, também vendia bastante na faculdade. Enfim, era uma disputa grande pelos meus adesivos de unha, sendo que eles eram bem em conta e de uma ótima qualidade, né? No caso, e cada centavo que eu apurava desses adesivos de unha, eu comecei a guardar, a economizar, né? Quando de repente o rapaz que morava na casa de cima colocou uma placa de venda. E eu pensei, nossa, será que é um sinal de Deus? Daí me veio uma ideia de falar com ele e perguntar se eu desse uma boa entrada, né, na casa, se ele parcelava o restante para eu ficar pagando por mês. E ele disse que sim, que ia fazer, né, isso para mim. Eu apenas vendendo adesivos de unha, eu consegui comprar, pagar todas as parcelas da casa, inclusive reformei, comprei móveis, tá? E foi só sucesso. Fomos eu, Janderli e Gustavo lá pra cima e ficou meus 2 filhos morando com a mãe aqui embaixo. E tudo melhorou, né, daquele momento em diante. E eu não parei de agradecer a Deus até hoje. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito, que Ele tá fazendo na minha vida. E por que eu resolvi compartilhar essa história com vocês, esse testemunho? Para vocês saberem, para vocês terem certeza que Deus está sempre pronto a nos ajudar. Só basta que a gente dê o primeiro passo. Ter objetivo, todo mundo tem. Tá? Mas lutar por ele é difícil. É como eu falei na palavra de Deus lá em Josué 1:9, né? Acredito que eu coloquei anteriormente. Esforça-te e tem bom ânimo. Gente, quando você se esforça, quando você corre atrás, Deus com certeza te ajuda a realizar os teus sonhos, tá? Foi um momento que eu achava que não tinha saída. E como vocês viram, eu não desisti, eu orei, eu pedi a Deus e, claro, eu agi, tá bom? Espero muito que vocês tenham, né, gostado de saber dessa parte, dessa trajetória da minha vida. Respondendo a pergunta agora da Cleide Oliveira News, acho que sim, Neves, Cleide Oliveira Neves. Oi, Sueli, gosto muito dos seus vídeos, mas me responde por que o Gustavo não aparece mais? Quem tem filho adolescente sabe como eles são estranhos, eles são rebeldes, né? Depois dos 12 anos já era, eles não querem mais tirar fotos, eles não querem mais ficar no mesmo grupo de amigos, né, dos pais. Enfim, gente, eu dou livre-arbítrio pro Gustavo, pelo menos no que se diz respeito a isso. Eu não posso forçar o Gustavo a fazer uma coisa que ele não gosta. Não posso forçar o Gustavo a querer aparecer nos vídeos. Nem pode, né? Até o YouTube proíbe isso. Enfim, eu espero muito que vocês me entendam. Já aproveitando essa pergunta, vou responder uma aqui que foi uma das mais perguntadas. Inclusive, eu não coloquei nem nome de ninguém aqui, porque foi tanta gente que perguntou. Sueli, por que o Gustavo mora com a sua mãe? Desde que eu me separei do meu esposo, a mãe veio morar comigo para cuidar dos meus filhos, né? Daí eu conheci Janderli, tive Gustavo, fomos morar na casa de cima, é uma longa história. E daí a mãe se apegou muito aos meus filhos. Na época eu tinha que trabalhar, eu saía 6 horas da manhã, chegava 11 horas da noite, porque nessa época a empresa exigia que a gente terminasse o ensino fundamental. Então eu ia estudar na parte da manhã e depois que eu terminava de estudar eu ia trabalhar, que eu trabalhava na parte da tarde. Passei 2 anos, gente, nessa correria, e a mãe com meus filhos, então eles ficaram muito apegados a ela. E quando eu fui morar na casa de cima com o Janderli, eles ficaram aqui embaixo com a mãe. E só que eles cresceram, formaram família, foram embora, claro, nada mais justo, né? Foram viver a vida deles. E de quebra, gente, mãe tomou Gustavo de mim. Eu fiquei novamente sem filho. Mas enfim, ele concilia, né? Concilia as duas casas, fica um pouquinho aqui, vai um pouquinho lá pra cima. A mãe fica enciumada, ela quer ele só pra ela. Vocês não têm noção, viu? Espero que eu tenha respondido, tirado a dúvida da amiga, tá? Respondendo agora a pergunta da Sirlene Custódia. Qual a diferença da Sueli da casa toda colorida para a casa minimalista de hoje em dia? O excesso de cores dá uma poluição visual. Dá realmente uma poluição visual. Eu não sei o que acontecia comigo realmente. Quanto mais cores eu tinha na minha casa, mais cores eu queria. Para vocês terem noção, eu tinha várias espátulas, sabe, concha, e cada uma era uma cor diferente. Almofadas, vasos, enfim, gente, era uma coisa que vocês não têm noção. Nada combinava com nada. Eu tinha mania de fazer compras, sabe? Sem necessidade, realmente. Então, a diferença realmente da Sueli daquela época para a Sueli de hoje é que ela focou em comprar apenas aquilo que ela usa. Ela praticou o desapego, ela praticou o destralhe, porque ela viu que viver com menos era melhor. Ela viu que ter só o que ela usava em casa facilitava mais a limpeza e a organização.
Que ter uma casa mais clean deixa ela mais confortante, mais acolhedora. Não estou julgando as pessoas que gostam de cores, mas tem gente que sabe realmente combinar, que sabe deixar uma casa colorida e confortante. Vocês concordam comigo? Mas não era o meu caso no passado. Eu estou mais atualizada no que se diz respeito, né, à decoração, gosto bastante de ler a respeito disso. Enfim, eu acredito que eu melhorei um pouco. Vocês concordam também? Vocês acham que eu melhorei? Enfim. A Maria Gonçalves perguntou o seguinte: Sueli, você está perto de se aposentar? E quando isso acontecer, você vai deixar de trabalhar e se dedicar e viver apenas do YouTube? Perto de se aposentar, eu nem sei, gente, se eu vou mais me aposentar. Ocorreram tantas mudanças, né? Esse é um assunto que eu não quero me aprofundar aqui, mas enfim, em relação a viver do YouTube, a viver só do YouTube tá um pouco complicado depois da pandemia, né? A disputa aqui na plataforma ficou mais acirrada, muita gente criando conteúdo, porque na verdade aumentou o desemprego, ficou mais gente em casa, né? E em relação a viver só do YouTube, realmente está complicado. Para quem tem conteúdo, para quem é criador de conteúdo, sabe do que eu tô falando. Não foi só o meu canal, gente. Depois da pandemia, realmente ficou mais complicado para todo mundo. Sem falar que lá no Instagram, só Deus para ter misericórdia. Por isso que eu sempre peço para vocês me seguirem lá no Instagram, porque é lá no Instagram que saem as publicidades, as parcerias. Então é muito importante, né, que vocês me sigam lá no Instagram. Além da gente ficar bem mais juntinhas, vocês me ajudam, né, a fechar parcerias, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas eu tenho sim realmente vontade de ficar só com o meu canal, porque é uma coisa que eu tenho muito amor. Gente, eu gosto muito, muito, independente de estar bem, de estar bombando ou não, é uma coisa que eu gosto realmente de fazer. E eu pretendo sim ficar só com o canal do YouTube, se Deus quiser. E vamos torcer para que melhore, né, gente? Porque realmente está bem complicado. O William Alan Franco perguntou: esse sorriso é de quem está sempre com a casa limpa e organizada? Eu confesso para vocês que quando uma casa é limpa e organizada, ela fica mais acolhedora, mais aconchegante, harmoniosa, fazendo com que as pessoas que moram nela fiquem realmente mais felizes, né? Mas em relação ao meu sorriso, eu confesso para vocês que é uma marca registrada. Eu posso estar com o coração assim apertado, né, gente? Mas ele vai estar aqui. Claro que há casos e casos, né? Quando eu tô meia tristonha, cabisbaixa, podem ter certeza que é porque tem alguém da minha família doente ou eu estou doente, sentindo alguma coisa, enfim. Mas de resto, gente, eu sempre tô rindo. Inclusive, quando eu vou pro show, algum tempo atrás eu fui pro show do Tirulipa e Janderli passou vergonha. Porque ao invés das pessoas olharem pro Tirulipa, né, elas olhavam pra mim. Gente, porque eu ria tanto. Eu tive uma crise de riso tão grande, vocês não têm noção. Quando eu estudava, eu fui parar até na diretoria do colégio, porque eu tinha crise de riso e os professores não aguentavam. É uma coisa que eu até me policio de vez em quando, né, pra ver se eu melhoro. É o que, né, gente? Enfim. E para finalizar, a Alessandra Tambosi falou assim: Sueli, não quero te fazer pergunta. Quero te parabenizar por nunca ter desistido dos seus sonhos quando ninguém acreditava em você. Olha só onde você chegou. O céu agora é o seu limite. Te acompanho desde que a tua casa era bem colorida. Mas o capricho era o mesmo. Chorei muito no seu vídeo de 500k. Gente, são perguntas, são comentários como esses aqui que me motivam a continuar a gravar vídeos aqui para vocês, independente do que eu passe, do que eu sinta, independente do YouTube tá bem, do YouTube não tá bem, das visualizações estarem baixas, de estarem altas. Eu não posso parar de gravar vídeos para vocês. São inúmeras mensagens que chegam como essa aqui lá no Instagram, aqui no YouTube, né? Então assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a sabedoria de ter criado esse canal. Eu nunca imaginei que dicas tão simples como as que eu passo aqui para vocês pudessem transformar vidas, sabe? São, como eu falei para vocês, inúmeras as mensagens que chegam. Se eu li depois que eu conheci teu canal, até meu casamento melhorou porque eu comecei a cuidar mais do meu lar, a organizar mais o meu guarda-roupa. E isso para mim, gente, é muito gratificante. Vocês não têm noção, né? Vocês não têm noção realmente do que é você saber que você pode ajudar alguém, que você ajudou, de alguma forma você conseguiu ajudar a mudar a vida de alguém.
Então é isso. Eu espero muito mesmo de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem a segunda parte desse vídeo, porque aliás tem muita pergunta ainda para responder, deixe teu comentário aqui abaixo que eu venho com a segunda parte. Né? Se gostou, clica bastante no gostei. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família. Beijo, gente, no coração e até o próximo vídeo.